Boa noite. Vamos iniciar mais um papo nosso aqui. Dessa vez o nosso papo é com a camomila e a gente vai ter uma prática hoje, né? Que é uma prática com EFT, que é uma técnica de liberação emocional que eu vou explicar para vocês um pouquinho, né? De como que funciona, introduzir essa técnica que eu já conheço há um bom tempo, acho que há cerca de 8, 9 anos, né? E que é uma técnica muito eficiente para ajudar a gente a liberar essas emoções que ficam reprimidas. E também vou trazer um pouquinho sobre a camomila, como que essa planta, como que a energia dessa planta pode ajudar a gente nesses momentos, né? A realmente liberar essas emoções e como que a camomila ela vai atuar no nosso campo energético, emocional. Então eu vou falar sobre tudo isso aqui nessa live. A ideia é realmente fazer uma live mais prática, né? Então, tanto quem for chegando agora, quanto quem for chegando depois, né, vai ter a oportunidade de fazer essa prática aqui junto comigo, para já ir sentindo realmente os efeitos, tá? Essa live, né, assim como todas as outras, ela não vai ficar salva aqui no Instagram, né? Principalmente essa que é uma prática. Se você quiser fazer depois, repetir com calma, encaminhar para alguém que você acha que vai ajudar, tem o meu link do YouTube na minha bio, tá? Se você não encontrar, pode falar comigo no direct que eu envio para você. E aí, todas as minhas lives, elas estão ficando salvas lá no YouTube, tá? Então, aqui no Instagram, eu só tô fazendo ao vivo, mas fica salvo lá no YouTube para assistir depois, quantas vezes vocês quiserem assistir, tá? O que é que acontece, gente? O EFT, né, que eu vou explicar para vocês como que funciona, é uma técnica de liberação emocional que é uma das técnicas que eu utilizo dentro da jornada terapêutica online, né? Que é a jornada onde eu faço o acompanhamento com a pessoa por 2 meses, com que intuito, né? Da pessoa realmente conseguir criar a sua autonomia emocional. Então, pouco a pouco, a pessoa não só fazer uma sessão comigo, né, utilizando alguma técnica como Theta Healing, como a fitoenergia mesmo, né, ou alguma outra técnica como EFT, mas também trazer para a pessoa um plano estratégico, né, onde a pessoa tem ferramentas para que ela possa ir transformando suas dores, para que a pessoa mesmo possa ir conseguindo se trabalhar, né, e conseguindo construir a sua autonomia, né, que é a pessoa saber, autonomia emocional, eu saber lidar com as minhas emoções, sejam elas quais forem, né. Então, quem quiser saber mais a respeito da jornada terapêutica, como funciona, tem nos meus destaques e também eu estou gravando vídeos, né, a respeito disso dessa semana para a próxima, para explicar direitinho como funciona, mas tem o link dela também aí na minha bio, então é só clicar no link da bio, da jornada terapêutica online, que você vai, né, ficar sabendo, perguntar os detalhes e aí eu te conto como é que funciona, né? E o que é que acontece? Eu quero dar 2 avisos inicialmente, né? O primeiro aviso é para você, se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, ir lá conhecer, porque é por lá que eu vou ficar salvando todos os vídeos e lá é onde tem as meditações, tá? E outra também, esse link do canal do YouTube, ele tá na minha bio também. Tá, então, e a outra é o grupo do WhatsApp que eu tenho, onde eu tô passando sempre as informações sobre o meu trabalho, né? Então, às vezes aqui pelo Instagram ou pelo YouTube você não consegue, acaba não vendo, né? Eu mesmo acabo vendo muito pouco o próprio Instagram e YouTube de outras pessoas, no caso. Então, eu gosto quando eu gosto de um conteúdo e tem um outro lugar onde eu consigo ver quando que aquela pessoa, ela tá fazendo novos posts, quando que ela está fazendo novos vídeos, para que eu possa acompanhar, né? Porque no nosso dia a dia nem sempre a gente consegue ver tudo, né? Todas essas informações. Então, o nosso grupo no WhatsApp é um lugar onde a gente pode interagir, né? Na verdade, interagir no sentido de que eu vou estar sempre passando as informações. O grupo não é aberto, né? Para não encher muito de mensagem, mas é onde eu estou passando todas as informações a respeito do meu trabalho, tá? E onde você pode me acompanhar mais de perto. Esse link para o grupo do WhatsApp também está na bio, tá? Então vamos começar falando, boa noite Regina, vamos começar falando, gente, sobre essa emoção que eu trouxe hoje pra gente, que é a emoção da raiva, né? Então vocês sabem que eu trabalho, né? O foco do meu trabalho é no autoempoderamento, na autonomia emocional, porque eu acredito que quando a gente consegue lidar da forma mais equilibrada possível
com as nossas emoções, com aquilo que a gente sente, com o que os desafios do dia a dia vão trazendo para a gente consegue realmente trilhar o nosso caminho de uma forma mais efetiva, né? De uma forma onde a gente não fique sendo dominado pelas emoções, por aquele mundo, né, turbilhão de coisas que vai surgindo no nosso caminho, que os desafios, que as pessoas e tudo que acontece no nosso meio vai despertando na gente. Então esse é o meu intuito, né? Tanto pessoal quanto profissional. É ter, né, e criar, construir, porque é uma construção diariamente, um caminho de empoderamento, construir o empoderamento emocional, né? Que não é que significa que você não vai sentir mais as coisas, né? Você vai sentir, a gente tá aqui para sentir mesmo, mas aí a gente vai aprendendo, conhecendo as nossas emoções e aprendendo a lidar com elas de uma forma mais equilibrada, sem ser dominada por elas. Então esse é o nosso intuito aqui. E por que eu trouxe a raiva, né? Essa emoção da raiva? Muitas pessoas, né, principalmente nos atendimentos que eu faço, né, em muitos dos atendimentos que eu já fiz, desde lá da nutrição, acupuntura e das terapias, né, também muitas vezes eu pergunto, né, quais são, geralmente eu falo sobre 5 emoções, né, que são as emoções que a gente trabalha na medicina chinesa, as emoções principais, né, e dentro delas tem a raiva, né, que está relacionada ao fígado. Então, geralmente a pessoa, dificilmente ela fala que ela sente raiva, né? Que ela sente muita raiva. Geralmente fala que é ansiedade, às vezes uma tristeza, às vezes o medo, a insegurança. E a raiva a pessoa geralmente fala assim, não sinto muito não. Aí quando eu pergunto irritação, aí a pessoa já fala, eu sinto, às vezes quando eu tô na TPM eu sinto, né? Às vezes quando meu marido, minha mulher, meu namorado, minha companheira briga comigo, eu me sinto muito irritado. E a gente vai identificando, né, que nós mesmos não aprendemos a olhar para essa raiva, porque todo ser humano sente raiva, né? Então todo mundo sente raiva, todos nós sentimos raiva. O problema com ela, né, é que a gente muitas vezes não sabe lidar com ela, a gente não sabe administrar essa raiva e muitas vezes a gente acaba se tornando agressivo exteriormente, né, para uma pessoa que está fora, para uma situação, né, e acaba saindo dos trilhos, né, sem ter necessidade ou muitas vezes, o que também não é bom, abafando essa raiva, guardando tudo, não expressando ela de nenhuma forma e isso fica preso no nosso corpo, né, então essa raiva geralmente ela não surge do nada, né? Então ela nasce de uma frustração, é como uma mensagem assim, de que eu gostaria que as coisas fossem de outra forma, né? Então eu não queria que as coisas fossem assim, né? Então muitas vezes uma rebeldia, uma birra, né, que a gente vai criando dentro da gente, é como se a gente tivesse muitas vezes brigando com a vida, né? Brigando com as coisas como elas são. E por não ter ainda a maturidade suficiente, né, porque a gente ainda guarda muita memória, muitas dores, memória corporal, memória do nosso subconsciente, da nossa criança interior, da nossa criança ferida, de todas aquelas demandas que a gente teve na infância que não foram atendidas, né, que não são poucas, né, porque os nossos pais também são seres humanos e é praticamente impossível se atender todas as demandas de uma criança, né, então a gente acaba muitas vezes não amadurecendo muito essas emoções, além de não amadurecer reprimindo, né? Porque a criança não pode gritar, é feio sentir raiva, né? Não pode sentir raiva, engole o choro. Então tudo isso vai fazendo com que a gente aprenda a reprimir essa raiva, tá? E o que é que acontece, né? Essa coisa que a gente sente do eu gostaria que fosse diferente, essa indignação, né? Esse não concordar com determinadas coisas e muitas vezes por a gente não saber se expressar de uma forma madura, a gente vai alimentando um sentimento de raiva e tudo isso que eu estou falando aqui é para todos nós, né? Então, todos nós, a gente vai sentir isso, né? Então, o que acontece é que a gente pode começar a observar isso e ver, ok, eu sinto tudo isso, como é que eu posso, né, a partir desse lugar mais consciente, começar realmente a transformar isso, a trazer essa raiva para um lugar de mais maturidade e entender que ela está dentro de mim
ela é minha, entre aspas, né? Sou eu que estou sentindo, então eu não posso delegar isso para o outro, para qualquer situação que seja, para o meu pai, para minha mãe, nem para o meu terapeuta. Eu não posso delegar isso a ninguém, porque ninguém vai resolver essa raiva para mim, né? Se eu resolver uma situação, né, e não resolver essa raiva que está dentro de mim, ela vai surgir em outras e outras situações, né? Então, o trabalho nosso aqui é sempre voltar para dentro, né? Então, entender que está tudo dentro da gente. E cabe a gente, né, ir transformando e limpando essas camadas de memórias que a gente tem, tá? Então, como eu estava falando, tem a raiva sutil, né, que é aquela coisa, não, mas eu não sou uma pessoa que sinto muita raiva e tal, mas a pessoa, vez por outra, sente impaciência, sente aquela irritação leve lá no fundo, sente uma intolerância, né, e às vezes uma tristeza, uma indiferença com as coisas, né, então tudo isso guarda a semente da raiva também, e pode ir se transformando, né, em raiva se a gente não aprender a olhar, né, para tudo isso que vai brotando, surgindo dentro da gente. Toda emoção, gente, não digerida, né, ou toda emoção que a gente reprimiu, ela fica armazenada no nosso campo energético, né? Então a gente tem o nosso campo energético, que é o campo que nos envolve, né, o nosso campo sutil, né? Temos várias camadas desse campo, e tudo aquilo que a gente tem um pensamento, né, esse pensamento gera uma emoção, essa emoção vai gerar, boa noite, Adriana, essa emoção ela vai gerar, é assim que funciona. Eu tenho um determinado, briguei com uma pessoa, né? Então a pessoa falou uma coisa que eu não concordo, fiquei magoada e briguei com aquela pessoa, né? Então fico ruminando aquela briga, né, dentro da minha cabeça, porque eu deveria ter falado isso, porque eu me sinto injustiçada, etc, etc. E o que é que acontece? Aquilo vai gerando uma emoção, né? Aquela emoção, ela tem uma frequência, ela tem uma vibração, e aquilo fica reverberando no meu campo energético. Quando eu, né, não aprendo a administrar, né, aquilo que não significa eu abafar, fingir que não estou sentindo, e nem significa eu sair soltando os cachorros, que não adianta e não resolve, né? Então, quando eu não aprendo a observar e dizer, ok, eu estou sentindo essa raiva, né, essa irritação, estou com vontade de matar estou com vontade de chutar o cachorro, entender que isso está aqui dentro, que a gente sente isso mesmo. O que é que essa raiva, essa irritação, qual é a mensagem que isso tem, né, para mim? Será que eu estou sendo intolerante? Então, será que eu estou tentando brigar com as coisas, né, como elas são? Será que eu estou querendo impor a minha verdade para o outro? Né? Então, desde quando que eu sinto essa raiva? Né? E onde que eu sinto essa raiva no meu corpo? Né? Onde que ela está? Então, é importante a gente ir fazendo isso, identificando os gatilhos que geram essa raiva, que muitas vezes vão do lado de trás da nossa infância, né? E conseguindo expressar, deixar aquilo sair, liberar. É como se você fosse um recipiente onde uma água corrente, ela não permanece ali, ela vai passando, né? Vai passando como uma cachoeira, passando por você, que é o recipiente, e você deixa ela passar. Você não prende, não resiste, não fica pensando, nem tentando resolver. Você deixa aquilo passar por você. E o entendimento, né, daquilo, principalmente das nossas emoções, não vai vir no racional, né? Porque quantas vezes a gente, em momentos que a gente está em um nível de estresse alto, né, quando a gente está em uma crise de ansiedade, depressão, a gente sente irritação, impaciência, raiva, inclusive referente a pessoas, né, que a gente gosta. Né? Então, se eu estiver muito estressada, por exemplo, tentando resolver uma coisa, brigando com aquilo e tal, meu cachorro chega, dá um latido, eu vou sentir raiva, né? E muitas vezes eu vou querer gritar com o animal. E a gente gosta do animal, né? A gente gosta da pessoa. Não tem a ver com o sentimento com a pessoa, tem a ver com o estresse emocional que a gente está passando. Boa noite, Adriana. O estresse emocional que a gente está passando, e a gente precisa entender que nós não somos essa emoção, então a gente não precisa ser direcionada por elas. Mas a gente, como consciência, vai direcionar essa emoção para onde a gente quer. Eu vou começar a separar. Eu vou começar a entender que, primeiro, eu não sou a raiva, eu estou sentindo a raiva. Eu percebo que eu estou sentindo, meu corpo sente. Eu tenho vontade de matar a pessoa, tenho vontade de chutar o balde, tenho vontade de fazer um monte de coisa porque eu estou com raiva. Não sou eu, é a raiva
que está gerando tudo isso e trazendo, né, esse monte de informação misturada, né, que fica pulsando ali no nosso campo energético, no nosso campo mental e emocional, né? E muitas vezes, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, quando a pessoa uma mãe que teve uma depressão pós-parto, né? Então, uma depressão, ela não é como as pessoas pensam. A pessoa só fica naquela tristeza, naquela apatia. Essa é uma fase da depressão que passa, né? Uma depressão, muitas vezes, ela gera um estresse emocional muito grande e uma raiva. E os sentimentos mais profundos que a gente sente, eles ficam abafados por essas emoções que parece que surgiram do nada, mas não é do nada. Então, toda a química do nosso corpo, ela muda. Então, a gente sente raiva, sim, quando tem uma crise depressiva. Uma mãe que tem uma depressão pós-parto, ela sente, né, ali no fundo, uma impaciência, uma irritação, uma raiva. Então, muitas vezes a mãe fala o quê? Eu não sinto amor pelo meu filho. Não tenho vontade de cuidar, tenho vontade de deixar ele lá e sumir no mundo. Isso não significa que a mãe não ama o filho. Significa que a mãe estava ali com aquele recipiente cheio, né, de coisas mal resolvidas que a gente tem, de raivas, das suas próprias questões, né? E aquilo eclodiu, né, diante daquela situação que é ser mãe, algo novo, algo diferente, que talvez seja uma mãe de primeira viagem. E fica, como se existe, né, o sentimento profundo do amor ali pelo filho que toda mãe tem, mas aquelas emoções, elas estão tão intensas, a impaciência, a raiva e tudo que é aquele misto de sentimento, né, que a pessoa sente em uma crise depressiva, que nada mais é do que um turbilhão de coisas que vem à tona, né, de uma vez só, que parece ser de uma vez só, mas aquilo está camuflando todo e qualquer sentimento que ela é bom, né, natural, que ela possa vir a ter por aquela criança, naquele momento. Então, toda a química do corpo, né, daquela mãe, daquela mulher, ela tá modificada, né? Então, aquela mulher, aquela mãe, né, que está em depressão pós-parto, que não tem vontade de cuidar do filho, ela tem culpa consciente de estar passando por aquilo? Não. Mas ela tem a responsabilidade de olhar para aquilo, né, de entender, peraí, isso não surgiu do nada, né, da noite para o dia, de uma hora para outra. O que é que eu estou guardando aqui dentro de mim, né, que agora trouxe tudo isso à tona nesse momento da minha vida que era para ser tão especial, né? Então, só para explicar para vocês, são as nossas emoções, né, reprimidas, que a gente vai reprimindo, vai guardando. Isso uma hora vem, né? Não precisa ser só em uma depressão pós-parto, ou mesmo uma crise depressiva, ou uma crise de ansiedade, de pânico, né? Que aí é como se o organismo já tivesse em um estado, em um determinado estado latente há tanto tempo que chega uma hora que o nosso cérebro mesmo, a nossa parte física, não aguenta, né? E aí a gente começa a desregular, né? O nosso corpo começa a ficar todo desregulado, né? Nossos hormônios e tudo mais. Então, a gente precisa, né, não se culpar, poxa, mas será que eu não amo meu filho, né? Então, e ficar noiado com isso. Precisa entender o seguinte: eu não sou isso que eu estou sentindo. Isso que eu estou sentindo é algo que estava aqui dentro de mim que eu não conhecia. Isso é passageiro, isso vai passar, mas agora eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para essa raiva, essa angústia que eu estou sentindo, essa vontade de matar o outro, essa vontade de chutar o balde, essa vontade de impaciência de cuidar do meu filho, né? Então, a criança, o outro, a pessoa, a situação não tem culpa, né? Mas é da nossa responsabilidade olhar e acolher, porque quem está sentindo essa raiva, essa depressão, essa irritação é a nossa criança interior. É aquela parte nossa, né, que em algum momento sentiu várias questões que não foram assimiladas bem, e aí em algum momento aquilo ali vem, né? E existem vários gatilhos que podem trazer isso, né? Quem nunca passou por alguma experiência onde você nunca imaginou que você pudesse agir daquela forma, né? Gritar, esbravejar, bater na mesa, sei lá, fazer qualquer coisa nesse sentido. Ou até, sei lá, ignorar, né, alguém ou uma situação, fugir. Então, isso acontece porque a gente fica com o cérebro muito sobrecarregado,
né? Por causa dessas emoções que a gente não aprende a digerir, a sentir. E a gente precisa aprender a fazer isso. Como eu estava falando, toda emoção que a gente reprime, ela fica, primeiro, no nosso campo energético, né? Quando a gente está falando da raiva, tem o plexo solar, que é essa parte aqui, que é na boca do nosso estômago, né? Que é um chakra, que é um centro energético, que armazena todos os chakras, os primeiros, né? Que são o chakra base, o chakra sexual, o umbilical e o plexo solar, né? Esses chakras inferiores, que a gente chama de inferiores, né? Que está mais ligado com a terra, armazenam essas emoções. Mas o plexo solar, né? Ele é um chakra que está muito ligado à emoção da raiva, né? Tanto que quando a gente sente irritação, raiva e a gente não sabe o que fazer com aquilo, não consegue digerir aquilo, transformar aquilo, né? Trazer aquilo como construir algo a partir daquilo, algo bom para a nossa vida, e a gente só fica guardando, remoendo ou reprimindo, a gente pode ter problemas gástricos, intestinais, toda essa área que envolve o nosso sistema gastrointestinal pode ficar comprometido, né, por conta disso. O fígado, né, ele é, na medicina chinesa, o órgão que armazena, que é responsável por metabolizar a raiva, a impaciência, a irritação que a gente sente. Quando essa raiva, essa impaciência, né, ela não está sendo de alguma forma metabolizada pelo nosso fígado, ou por um excesso, né, ou porque a gente não está sabendo administrar, enfim, seja por qual motivo for, o que é que acontece? Ela vai, pode acontecer uma estagnação do nosso fluxo energético, porque o fígado, ele é responsável por fazer com que a energia do nosso corpo circule por todos os canaizinhos de energia que a gente tem, ou seja, fazendo com que tudo flua de forma saudável, né? Todos os órgãos funcionem perfeitamente e tudo mais. Quando ocorre uma estagnação, ou seja, eu sinto aquela emoção, eu travo a minha respiração, eu travo, né? O meu fígado não está funcionando bem, e daí eu travo aquele fluxo energético, isso vai gerar algo no meu corpo, tá? Então, isso a longo prazo vai gerar algo no meu corpo. Dores, tensões, dores musculares. A pessoa pode sentir o olho queimando, coçando, porque o fígado, ele rege os nossos olhos, né? Até as unhas, né, pode ficar enfraquecida, porque o fígado rege as nossas unhas também, né? Então, a gente pode ter crises de choro, né, crises emocionais, que a gente não sabe de onde vem, por causa dessa estagnação do fígado, muita raiva, TPM, impaciência, a menopausa, os sintomas da menopausa ficarem muito acentuados. Tudo por causa dessa estagnação, né, do fígado, má digestão também, né, que tudo que está referente àquilo que a gente não consegue digerir, né, tá nessa parte aqui que eu falei, do plexo solar, tá? Então, não é só, gente, eu tenho que liberar a raiva, não, é pelo bem da nossa própria saúde física, mental, emocional e espiritual. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E isso não é fácil, né? Porque é muito mais fácil pra gente culpar o outro. Briguei com alguém, porque fulano é assim, ciclano é assim, a culpa é do outro. E é muito mais fácil culpar o mundo, culpar tudo, a pandemia, tudo a gente quer culpar. Que é culpa de tudo, mas a gente não quer assumir a responsabilidade. Sou eu que estou sentindo isso. Então, se sou eu que estou sentindo isso, sou eu quem preciso lidar com isso, né? E como que eu vou lidar com isso? Quais são as ferramentas que eu tenho? Porque a gente não aprende a fazer isso na escola, né? Infelizmente. A gente não aprende a digerir as nossas emoções, a lidar, a ter autonomia emocional, né? A como reconhecer uma emoção quando ela está surgindo e como liberar essa emoção, formas de expressar essa emoção. Então, a gente precisa aprender, né? A partir da nossa própria busca. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá? O que é que acontece? Por isso, né, toda emoção, né, ela fica nesses nossos chakras, nesses nossos centros energéticos, né? O fígado não metaboliza bem, e o que acontece é que muitas vezes elas vão gerar bloqueios, né, como eu estava falando, energéticos. Então, por isso que isso precisa ser liberado, para que o nosso corpo ele possa voltar a fluir, né, no seu natural, no seu mais perfeito equilíbrio. E o que é que acontece? Né? Como então é que eu vou liberar?
né, essa raiva. Então isso não é uma coisa que é um milagre, né? Eu vou fazer uma prática de EFT, que é a técnica que eu vou trazer para vocês, ou vou tomar o chá de camomila e eu vou liberar toda a raiva, né, que eu acumulei ao longo da minha vida. Não, é um processo, né? É um processo diário. Mas quanto mais, gente, a gente vai aprendendo que, peraí, todas a se conhecer, né? Então você precisa entender, peraí, eu sinto enxaqueca, vamos dar um exemplo. Então, todas as vezes que acontece determinada situação, eu sinto que essa enxaqueca vem. Isso pode estar referente a uma alimentação, a gente precisa observar o nosso corpo, né, como o nosso corpo responde ao alimento também. Tem alimentos que ajudam a fazer com que aumente essa raiva no nosso corpo, como a carne vermelha, por exemplo. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora, né? Nesse momento, vamos focar no que é essencial para essa live. Tá? Então, como que eu vou fazer primeiro? Eu preciso conhecer. O que eu estou sentindo é raiva, é impaciência, é intolerância, é triste. O que é que eu estou sentindo? Então, eu preciso começar a reconhecer. Quando isso começa a aparecer, quando eu brigo com fulano, quando esse tema, quando surge, eu falo sobre determinado assunto, eu me irrito. Eu estou me irritando com qualquer coisa. Então, a gente precisa começar a entender. Observe o corpo, né? Então, o que é que eu sinto? Né? Então, eu percebo, né, dando um exemplo para vocês, que dependendo do nível de estresse, a tensão do dia a dia, o que é que o meu corpo apresenta? Torcicolo, né? Então, às vezes eu fico com tensão aqui, nessa área, né? Então, eu já sei que o meu corpo, ele tá havendo um bloqueio energético aqui. Né? Então, às vezes isso pode ser também por causa de uma noite mal dormida, né? Uma questão física mesmo, que a gente possa estar tendo, mas eu já percebi, tanto nos meus clientes quanto na minha própria experiência, que é uma junção, tá? Porque muitas vezes, se você estiver bem, você pode dormir ali naquela mesma posição que gerou um torcicolo em você, né? Mas você tá leve, tá tranquilo, né? E você não vai acordar com dor. Em outro momento, qualquer coisinha vai fazer você ter a dor. Qualquer posição, qualquer postura vai fazer você ativar essa dor em você. Então, começa a perceber onde que eu sinto a raiva, né? Qual situação faz com que essa raiva apareça pra mim? E aonde que eu sinto no meu corpo? Eu tenho aqui tensão nos ombros. Eu tenho dor no estômago. O meu intestino ele fica desregulado, eu tenho diarreia, ou o meu intestino fica preso. Começa a perceber isso. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Que interessante. Gleice, que bom ter tu aqui. Manu, eu me sentia mais raivosa mesmo quando comia carne vermelha. Manu falou. Isso é uma coisa bem interessante e que, assim, eu gosto de falar assim, né? Faça a sua própria experiência, né? Porque eu não acreditava e eu comecei a fazer as minhas próprias experiências, né? E ver que realmente ajuda muito, né? Não é só isso. Né? Não é só isso, mas a gente precisa perceber também, tanto a alimentação quanto a nossa postura, né? Diante das coisas e diante da vida. Mas a gente precisa observar, deixa eu fazer um teste, um experimento, né? Eu tô sentindo muita raiva essa semana, o que é que eu comi muito essa semana? Você começa a observar, poxa, eu comi muito isso, comi muito aquilo, deixa eu tirar uma semana esse alimento para ver, né? Se isso vai aliviar. Então, é tudo, gente. Não é só uma coisa aqui que eu vou falar para vocês que vai resolver. A gente precisa entender que para assumir responsabilidade sobre a nossa vida, a gente tem que olhar tudo, né? Não adianta toda vez, eu como acupunturista, né, lidou com isso. Não adianta, toda vez que eu tô em um momento onde meu corpo, nossa, agora eu tô sentindo muita dor, tô sentindo muita enxaqueca, minha pressão tá subindo, isso e aquilo outro, eu querer procurar um tapa-buraco, ou mesmo eu querer fazer uma sessão de terapia, uma sessão de acupuntura para aliviar aquilo, se depois eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. Depois eu vou continuar tendo o mesmo comportamento que eu estava tendo. Aí aquilo ali vai ser só um alívio momentâneo, né? Então a gente precisa entender quais são as atitudes do meu dia a dia, desde quando eu acordo até quando eu vou dormir, que vai fazer com que eu consiga transformar aquilo que está me gerando aqueles desconfortos, aquelas dores, né? E aí sim, eu vou fazendo um trabalho terapêutico, um trabalho com acupuntura, um trabalho com terapia corporal, com o que eu gosto de fazer, junto com as mudanças que eu vou fazendo na minha vida, né? Então, vamos para a parte prática. Como liberar?
Né? Então, como que eu percebi que realmente, de fato, eu estou sentindo muita irritação, impaciência, raiva, né? Minha TPM está muito forte, muito intensa e eu fico louca sem saber o que fazer com isso. Né? Então, primeira dica que eu dou é começa a assumir, gente, o que você está sentindo. Né? Então, começa a assumir para você. Eu estou sentindo muita raiva, eu estou sentindo muita impaciência, eu estou com vontade de fazer isso, de fazer aquilo. Começa assumindo isso para você, né? E deixando isso vir de uma forma consciente. Porque as nossas sombras, a gente tem que dar voz a elas. A gente não pode abafar uma sombra. Quando a gente abafa as nossas sombras, elas surgem depois de uma forma intensa que a gente não consegue dar conta. Dá trabalho pra gente dar conta, né? Então, começa a observar o que está dentro de você. Seja lá o que for, pode ser um ódio, uma raiva, uma sensação de impaciência, uma inveja, um medo, insegurança. Muitas vezes, né, essa auto-observação que a gente tem de perceber, olha o pensamento que passou na minha cabeça agora. Né? Olha o mal que eu desejei, sei lá, para uma pessoa, para uma situação. Então, tudo isso tem a ver com essas emoções que a gente guarda. E a gente tem que se olhar. Né? Não adianta querer esconder, abafar as coisas embaixo do tapete. Eu não sinto nada disso, meu Deus, Deus me livre, misericórdia. Né? Não adianta, porque isso vai pedir a conta. Vai pedir a conta em algum momento. O nosso corpo vai sentir, a nossa mente vai dar tilt e a gente precisa olhar para essas coisas que a gente sente. Né? Então, o que é que acontece? Eu vou trazer o primeiro, né, aqui para vocês. Lógico que não pode faltar, é o exemplo de uma planta que pode ajudar a gente, né, a trabalhar nesse plexo solar, nesse chakra, ajudando a liberar essa raiva reprimida, ajudando a trabalhar essas emoções que ficam aí, né, porque ela atua diretamente nesse chakra, certo? Então, a camomila, ela é uma planta que ela trabalha nesse chakra, né, em especial. E, lógico, acaba trabalhando em todo o nosso campo energético. É uma erva feminina, né? O que é que significa isso? Que é uma planta que ela tem o poder de trazer esse nosso feminino, que é esse nosso poder de nos acolher, né? Esse nosso poder de ativar a nossa intuição, de entender, peraí, eu estou sentindo isso, né? De onde veio isso, como que eu posso trabalhar com isso. Ela consegue nos ajudar a fazer essa magia que a gente tem, né, que toda mulher e todo homem que também tem o seu lado feminino, né, tanto o homem quanto a mulher tem o lado feminino e o lado masculino, né, ajuda a gente a conseguir trazer para esse lugar. Eu estou sentindo isso, o que é que eu vou fazer com isso? Né, sou eu que preciso fazer essa magia acontecer, essa transformação acontecer dentro de mim. Né? Então, é uma planta que ajuda nesse sentido. Né? Ela ajuda a liberar essas emoções reprimidas da nossa criança interior, né? Tudo aquilo que a gente sentiu ali, as raivas, né? Os desconfortos, a sensação de rejeição, de não se sentir amada, de não se sentir ouvida, todos esses traumas, as violências que a gente recebeu, tanto violência física quanto violência verbal, né? Que muitas vezes causa na gente também muitos traumas. Né, e que depois a gente precisa dar conta disso, né? Então o nosso corpo ele sente, né? Então quando uma criança, por exemplo, ela tem um pai, uma mãe agressivo, que é agressivo porque tem suas próprias questões, né? Então imagina que o corpo daquela criança está sempre em alerta, né? Achando que a qualquer momento pode receber um grito, pode receber uma tapa, pode receber, e tudo isso vai ficando ali no nosso campo. O que é que a gente faz com isso? A gente reprime, né? E aí isso vai ficar no nosso corpo, né? E a gente precisa dar conta disso depois, tá? Então, é uma erva que também é tranquilizadora do nosso campo astral, tanto do nosso campo humano, né? O campo energético humano, o campo que nos envolve, quanto do ambiente, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, um escaldapés com camomila, você pode fazer um banho com camomila, o próprio chá de camomila, né? Então você pode, por exemplo, não sei se você preparou, né, o chá. Eu, na verdade, hoje não estou nem com chá de camomila, eu estou com outro chá aqui, porque a nossa prática vai ser mais com EFT mesmo, com a técnica. Mas você pode depois preparar, né, com calma o seu chá e fazer novamente esse vídeo, essa técnica que a gente vai fazer agora, essa prática, né, porque a camomila ela vai estar também ajudando a trabalhar nesse campo emocional, né, trazendo à tona aquilo que você precisa para você poder liberar.
tá? Então, para fazer o chá, né? Eu tenho muitos vídeos meus falando sobre como fazer o banho, né? Como fazer o chá. Então, acho que eu não preciso explicar esse detalhe, né? Para vocês agora. Mas utiliza, né? De acordo com o que você sente, né? Então, se você percebe que é um banho, né? Se você percebe que é um momento de acolhimento com escalda-pés, onde você pode fazer uma respiração, se você percebe que você quer fazer o chá, então você traz com essa energia, lembra, ativando sempre a energia da planta, né, e trazendo esse direcionamento de que você quer enxergar, trabalhar essa raiva no teu campo emocional, né, na tua mente, no teu corpo, no teu espírito, para que você possa conseguir dentro de você transformar e liberar essa raiva, tá? Vamos entrar agora, né, no EFT, né, que eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, mas é uma técnica, né, de libertação emocional, tá? Então, eu não vou dizer criador, né, o Gary Craig, eu acho que é assim que escreve, que pronuncia, ele trouxe, como se ele tivesse feito uma junção, né, de várias técnicas, inclusive a medicina chinesa, né, porque traz a noção dos pontos de acupuntura que guardam, né, essas energias também que a gente pode liberar através desses pontos de acupuntura, né. Então, ele teve um professor que era um psicólogo, né, que trabalhou um trauma de uma mulher, né, que, por exemplo, essa mulher ela tinha fobia, eu acho que ela se chamava, eu esqueci o nome dela agora, mas eu acho que nem era o nome verdadeiro dela, né, que ele expôs nesse caso, foi só um nome para contextualizar, para trazer a história. Então, esse psicólogo, né, que se chamava Callaghan, Dr. Callaghan, enfim, tudo em inglês aqui, ele estava tentando trabalhar com essa mulher que tinha uma fobia muito grande de água, né? Então, ela já fazia muito tempo de terapia, já tinha feito vários tipos de terapia e não resolvia, né? Ela não conseguia chegar perto de uma piscina, nem banho de banheira, nada que ela tivesse que chegar perto da água, e ela não sabia porque sentia aquilo, né? Até que um dia de sessão, ela começou a falar para ele que quando ela sentia isso, ela começava a sentir um enjoo, uma dor no estômago. E como ele conhecia, né, ele era um estudioso também, ele tinha algum conhecimento a respeito da medicina chinesa, ou seja, dos pontos de acupuntura, né, dos meridianos, que são os canais energéticos que circulam no nosso corpo, ele falou, se ela está sentindo isso, né, e está apresentando esse enjoo, então significa que tem alguma coisa a ver com o estômago. E aí ele começou a dar leves batidas em pontos desse meridiano, né, no corpo da mulher. E ela falou, passou, né? E aí depois ele foi fazer a investigação, ele fez todos os estudos tal, e resolveu o caso daquela mulher. A partir daí ele começou a estudar sobre como que fazer esses estímulos nos pontos, em determinados pontos de acupuntura, poderia realmente ajudar as pessoas a aliviar determinados sintomas físicos e emocionais e até a ter determinadas curas que eram difíceis de fazer só em uma sessão onde se tinha a conversa, né, em uma sessão tradicional. Então ele começou a ver que aquilo que a gente sabe, né, hoje muito bem, até anotei aqui a frase, a causa de todas as emoções negativas é uma interrupção no fluxo energético do corpo, que é o que eu falei referente ao fígado, né? Então, se acontece algo e aquilo interrompe o fluxo energético do meu corpo, né, aquilo vai gerar um bloqueio e com isso aquela emoção negativa, né, ela vai surgir, né? Então eu vou ficar, além daquela emoção negativa surgir, também a partir daquele bloqueio que eu tive por determinado gatilho, determinada situação, né, por um acontecimento. Isso vai gerar também bloqueios energéticos que vão gerar problemas físicos mesmo, né? Físicos, emocionais e mentais, tá? Então, ela é uma técnica que ela foi reorganizada, né, por esse cara que era um engenheiro, né? E ele estudou junto com esse psicólogo, né, depois. E aí ele acabou fazendo com que, resumindo, né, essa técnica, né, trazendo isso de uma forma onde fosse mais simples, e onde as pessoas elas pudessem elas mesmas fazerem
né? E conseguir, boa noite, Madal, boa noite, Ramos do Bem, elas mesmas pudessem conseguirem ter um alívio emocional, né, no seu campo, sem precisar conhecer todos os pontos, todos os meridianos e sem precisar saber exatamente como funciona. Então a ideia hoje não é aprofundar, né, a respeito do que é o EFT, né, e de todos esses detalhes, mas é realmente trazer a prática, tá? Então, como que funciona? A gente vai fazer aqui junto, deixa eu colocar um pouquinho mais para trás, e o que a gente vai estar trabalhando hoje é a questão realmente da raiva, né? Porque raiva todo mundo sente em algum lugar, né? Boa noite, Mônica. Todo mundo sente em algum lugar, né? Então, em algum momento, e isso tá em algum lugar no teu corpo, né? Então, muitas vezes essa raiva vai gerar outras sensações e outras emoções, tá? E o que eu quero que você entenda aqui é que não acredite em nada, não fique pensando, será que vai resolver, que não vai resolver, será que vai melhorar, que não vai melhorar. Apenas se coloque em uma postura de abertura, de entender, não custa nada, né? Eu trazer essa técnica para mim, né, como uma experiência e ver o que é que acontece, né? Que é assim, nessa postura, que a gente pode conseguir dizer, né, para o nosso corpo que tá tudo bem, né, fazer isso e que a gente não tá esperando nada, mas a gente também não está fechado para receber qualquer cura e qualquer transformação, mudança que possa acontecer no nosso corpo, tá? Então, como que funciona, gente? A gente vai dar leves batidas, né, com as pontas dos dedos, principalmente esses dois dedos aqui, esse anelar não, tô confundindo tudo aqui. Esses dois dedos aqui, né, a gente vai dar, não precisa ser especificamente esse, às vezes eu uso 3, às vezes eu uso 2, tá? Indicador e esse outro aqui que é o do meio. Em determinados pontos do corpo, não é para bater com força, são batidinhas leves, que não é para causar dor, tá? É só para estimular esses pontos. E a gente tem uma fase de preparação, que é muito simples, que eu vou explicar como que a gente faz, e depois a gente começa batendo nesses pontos com uma frase lembrete, né? Que é sobre o que a gente está sentindo. Quando a gente está fazendo isso, nesse sentido do EFT, a gente não vai estar trazendo para remoer o problema, porque vocês vão ver que eu vou ficar repetindo aqui, eu sinto raiva, eu sinto essa raiva, mas é justamente para trazer à tona, para ser liberado, porque a gente não está trabalhando justamente para desbloquear esses pontos, né, esses bloqueios energéticos que ficam nesses pontos do nosso corpo, então precisa de alguma forma trazer essa emoção, né, no nosso corpo, para que a gente possa deixar com que aquilo seja liberado, tá? Então a gente vai fazendo porque vai ficando mais fácil, né, da gente conseguir entender como funciona. Então, primeiro, eu vou tirar o óculos, eu tenho a parte da preparação, tá? Como que é a preparação? Você vai identificar, ok, raiva, pode ser raiva, irritação, impaciência, outra coisa que você queira, né, trabalhar agora. Então, você vai sentar de preferência, eu tô aqui com as pernas cruzadas, mas eu já vou descruzar, né, porque daí a gente evita o bloqueio desse fluxo energético. E você vai primeiro estimular esse ponto que a gente chama ponto karatê. Ponto, né, karatê, que é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Você vai pegar com todos os seus 4 dedos e começar a estimular esse ponto. Primeiro, antes disso, você vai identificar, ok, raiva, irritação, eu vou falar aqui raiva, tá? Você vai identificar uma raiva, uma irritação, uma impaciência, seja o que for. Ok. Percebe isso, lembra de uma situação, né, onde você sentiu isso, às vezes hoje mesmo aconteceu alguma coisa que trouxe esse gatilho, essa sensação, né, você respira fundo, solta, fecha os olhos, né, olha para o teu corpo agora, né, traz esse olhar para dentro e percebe, né, onde que eu sinto, o que é que realmente eu estou sentindo. Então vamos dizer que eu estou sentindo uma impaciência, estou sentindo uma raiva, né, que eu não sei bem de onde é. Percebe onde você sente essa raiva no seu corpo, se tem algum ponto do seu corpo que chama mais atenção, tá? E você vai falar a seguinte frase, batendo nesse ponto aqui, tá? Você vai falar o seguinte, mesmo que eu esteja sentindo essa raiva, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. 3 vezes. Respirando, soltando, mesmo que eu esteja sentindo essa raiva, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. E mais uma vez respirando. Mesmo que eu esteja sentindo essa raiva,
Ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Depois que você fez, essa é a fase preparatória, tá? Depois que você fez, a gente vai começar a estimular uns pontos com a frase. Você pode falar uma frase simples. O que acontece muito, né, nas sessões, né, que eu faço, é que muitas vezes vão surgindo coisas que a pessoa não, né, como se fosse um diálogo interno, que você pode ir falando assim, ó, deixa eu dar um exemplo. Primeiro vai ser esse ponto aqui no topo da cabeça, né? Então você vai falar uma frase que te lembre essa emoção, eu sinto essa raiva. Aí depois vem aqui esse ponto, aqui ó, no começo da sobrancelha, eu sinto essa raiva, eu sinto essa raiva. Depois aqui no final da sobrancelha, eu sinto essa raiva, é muito ruim sentir essa raiva. E você vai deixando as frases virem. Depois aqui embaixo do olho, essa raiva que eu sinto, essa insatisfação, essa intolerância que eu sinto. Depois aqui embaixo do nariz, essa raiva que eu sinto, vai respirando. Eu sinto essa raiva, eu sinto essa raiva. Depois aqui no queixo, embaixo do teu lábio inferior, essa raiva que eu sinto, essa raiva. Mais ou menos umas 7 batidas em cada ponto, mas não precisa ficar contando não. É o tempo de você falar a frase. Depois é o pontinho aqui, tem um pontinho dolorido aqui, gente. Um pouquinho no começo da clavícula. Tá? Aqui, ó. Tanto pode ser, essas batidinhas podem ser no lado direito ou no lado esquerdo. Não tem problema, qualquer um dos lados. E aí eu faço nos dois, geralmente. Tá? Pode fazer nos dois também. Você vai ver que tem um pontinho aqui dolorido, um pouquinho dolorido. E é aqui que você vai bater. Essa raiva que eu sinto. Respira fundo, eu sinto essa raiva. E vai deixando surgir o que surge. Eu sinto essa raiva, essa impaciência. Eu sinto essa raiva. Depois embaixo do braço, embaixo da axila, eu sinto essa raiva que eu sinto. Esses são os pontos. Eu vou fazer aqui junto com vocês, porque né, ninguém vai decorar de uma hora para outra. A gente vai ficar fazendo aqui para vocês ir vendo como que funciona. E a ideia é vocês escolherem um tema e ir fazendo ao longo da semana, né? Vai fazendo, vai tirando 10 minutos que seja do dia, 5 minutos, para e faz isso, né? Que você vai ver que já gera uma certa liberação emocional. Só em uma rodada que você faz, o corpo ele já vai relaxando, já vai dando sinais de que, opa, peraí, né? Ela tá querendo liberar essa emoção, né? Que é que a gente pode fazer aqui. Então, isso é muito, muito legal, essa técnica. Vamos lá começar novamente. Uma coisa que eu esqueci, que é importante, antes de começar, você identifica. Eu sinto raiva, né? Você pode identificar a situação. Poxa, eu sinto raiva porque tal coisa acontece. Toda vez que tal coisa acontece, eu sinto raiva, né? Então, você vai trazer o mais específico possível. Né, vamos dizer, por exemplo, poxa, toda vez que eu vou tentar fazer tal coisa e eu não consigo fazer, eu fico com raiva. Então, todas as vezes que eu vou tentar fazer determinada coisa e eu não consigo, eu sinto raiva. Você traz o mais específico possível, tá? Aqui eu vou trazer um geral, né? Porque não tem como eu trazer específico, mas eu vou trazer um geral só para vocês irem acompanhando. Mas vocês vão trazendo internamente para a questão de vocês. Tá? Para ir trabalhando o específico, o caso de cada um de vocês. Outra coisa que você vai identificar, a situação, a emoção, e você vai identificar o quê? De 0 a 10, quanto que tá essa sensação de raiva, de impaciência, de intolerância? Ela tá muito, eu já não tô nem aguentando mais, tá muito grande. 10. Eu sinto um pouquinho, tá leve, 4, 5. Você vai enumerar para depois que você terminar as rodadas, você ver se diminuiu, se aumentou, se tá a mesma coisa, tá? Para você ter uma base. Então, vamos fazendo aqui essa rodada, mais uma rodada aqui, tá? Então, você escolhe a emoção que você tá sentindo. Mesmo que eu esteja sentindo essa emoção, tal e tal coisa, você vai colocar o que é. Ainda assim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Batendo aqui nesse ponto, que a gente chama ponto karatê. Mesmo que eu esteja sentindo essa emoção, toda vez que acontece determinada coisa, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Respira fundo.
Mesmo que eu esteja sentindo isso, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aí você vai aqui no topo da cabeça, mesmo que eu esteja sentindo isso. No começo da sobrancelha, mesmo que eu esteja sentindo isso. No final da sobrancelha, mesmo que eu esteja sentindo isso. Embaixo do olho, mesmo que eu esteja sentindo isso. Embaixo do nariz, mesmo que eu esteja sentindo essa sensação. Embaixo aqui no queixo, mesmo que eu sinta isso. É muito ruim sentir essa sensação, eu não queria sentir essa sensação. Aqui no começo da clavícula, mesmo que eu esteja sentindo isso. Respira fundo. Se você sentir de ficar mais em um ponto, você pode ficar, não tem problema. Embaixo do braço, mesmo que eu esteja sentindo essa sensação. Respira fundo no topo da cabeça, mesmo que eu sinta isso. Observa o corpo, vai respirando, soltando, relaxando todo o corpo. E vai seguindo com os pontos, mesmo que eu esteja sentindo essa raiva, essa impaciência. Mesmo que eu sinta isso no final da sobrancelha. Respira fundo. Embaixo do olho. Mesmo que eu esteja sentindo essa sensação de raiva. Toda vez que isso acontece, eu sinto essa raiva. Embaixo do nariz. Eu já sinto essa raiva, essa sensação há muito tempo. Embaixo aqui da boca, no queixo. No começo da clavícula. É clavícula, agora eu tô confundindo tudo. Seja como for, você vai batendo aqui nesse ponto, você vai sentir que ele tem uma sensibilidade, né? Então, onde você sentir que está mais sensível, né? No meu caso aqui é do lado esquerdo, né? Então, você fica nesse lugar, tá? Você pode também massagear esse ponto, tá? Respirando, respirando. E aqui embaixo do braço, mesmo que eu esteja sentindo isso. Topo da cabeça, essa raiva que eu sinto, esse ódio que eu sinto, essa agonia que eu sinto. Vai falando o que vem mentalmente ou fala em voz alta, porque você vai liberando a energia. E agora respira, solta o corpo, vai percebendo como que tá, né? Então vamos dizer que se tava em 9, se vocês quiserem ir colocando aí pra mim, vão colocando, Val, Alessandra, Mônica, vão colocando aí que é que vocês estão percebendo no corpo, né? Se você percebe que diminuiu, se você percebe que ficou mais intenso, né? Se você percebe o teu corpo com uma sensação de relaxamento, às vezes a gente pode dar vontade de bocejar, né? Porque tá liberando energia. Às vezes os olhos podem lacrimejar, porque a gente tá trabalhando nessa liberação. Então, às vezes pode sentir um tremor, um calafrio, ou pode não sentir nada também. De qualquer forma, tá trabalhando, tá? Então vamos continuar, né, para vocês verem como é simples e como é rápido, né? Para você parar um momento e fazer essa técnica. O ideal é você fazer até o momento em que você perceber que ou diminuiu já bastante, né? Ou que de alguma forma você percebeu uma melhora, né? Então tem coisas que podem demorar mais, tem coisas que podem ser mais rápidas. E tem coisas que você vai precisar fazer um pouquinho todo dia, né? Mônica colocou tranquilo, né? Então, vamos continuar aqui, né? Agora você vai fazer o seguinte, vai identificar aquela primeira emoção que você sentiu, né? Que você falou, eu sinto tal raiva, impaciência quando acontece tal coisa, né? Ainda é ela, né? Então, respira fundo e olha pra dentro de você, olha pra essa situação e percebe o quanto que isso te incomoda. Será que ainda persiste nessa mesma, né, primeira sensação ou isso já mudou, né? Uma prática de EFT, ela pode começar com uma emoção e depois você, de uma vez de uma raiva, né, foi passando para uma sensação de inutilidade, que foi passando para uma sensação de sono, que foi passando para uma preguiça e vai chegando ali nas raízes, né? Muitas vezes não é a raiva. A raiva só é o gatilho, o ponto final daquilo, né? Mas tem outras crenças por trás, né? Então, é importante ir observando isso. Aí você vai trazer mais uma vez a sua atenção. Respira.
Olha para o teu corpo e percebe. O que é que você está sentindo? Eu estou sentindo, sei lá, um aperto no peito, uma dor aqui, no meu lado direito, no meu lado esquerdo, no meu pé. Percebe se tem alguma coisa no teu corpo. E vamos trabalhar o que está no corpo. Essa emoção que está no corpo. Percebe teu corpo, rastreia o teu corpo e observa. Eu vou dar um exemplo geral aqui para a gente poder seguir. Vocês usam o que tem aí, o que está acontecendo com vocês, né? Então, por exemplo, deixa eu falar uma sensação que eu tô. Mesmo que eu esteja sentindo esse incômodo do meu lado esquerdo, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Respira fundo, você vai falar para você mesmo o que você está sentindo. Mesmo que eu esteja sentindo esse incômodo do meu lado esquerdo, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Sempre respirando fundo, mesmo que eu esteja sentindo isso, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça, eu estou sentindo isso. No início da sobrancelha, eu sinto isso. É chato sentir isso, eu não gosto de sentir isso. No final da sobrancelha, eu me amo mesmo assim eu estou aqui. E você pode começar agora a conversar com o teu corpo, né? A trazer a consciência para o corpo. Meu corpo amado, meu corpo querido, eu sei que você está sentindo isso. Agora você já pode liberar isso. E vai acompanhando aqui, com o olho aberto, se precisar, né? Os pontos, para eu não ter que ficar falando. Aqui, na cravícula, meu corpo querido, tudo bem sentir isso. Eu amo você mesmo assim, embaixo do braço, topo da cabeça, mesmo que você sinta isso, eu amo você. Aqui no início da sobrancelha, meu corpo amado, tudo bem sentir isso, é normal sentir. Aqui no final da sobrancelha, tudo bem sentir. Você pode sentir isso. Aqui embaixo do olho, nós podemos liberar isso. É seguro soltar isso. Vai respirando. Aqui embaixo do nariz. Eu posso soltar tudo isso agora. Meu corpo querido, meu corpo amado, nós podemos soltar isso no queixo. Tudo bem liberar isso. Nós podemos soltar isso agora. Liberando tudo isso. 1, 2, 3, soltando. Soltando meu corpo, soltando, liberando. Vai percebendo as sensações que vai dando no corpo. Isso aqui embaixo do braço. Pode soltar tudo isso. E no topo da cabeça, soltando tudo isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Soltando tudo isso. Aqui pra mim já tá dando uma sensação de relaxamento. A Alessandra falou sensação de relaxamento, né? Isso é a primeira coisa que a gente geralmente vai sentindo. Algumas pessoas podem sentir a raiva aumentar, pode sentir tudo, porque o corpo ele tá trabalhando, né? Então, de qualquer forma, a gente tá aí movimentando essa energia. Essa energia do início, ela não tá mais a mesma, né? Porque ela estava estagnada em um local e a gente tá trazendo esse movimento, essas batidas, né? Essa consciência e esse trabalho para movimentar essa energia, tá? Então agora a gente vai fazer uma última rodada, né? Que eu gosto de finalizar, eu gosto de fazer dessa forma, né? Não que tenha que ser assim. Mas a forma como eu vejo que funciona melhor é a gente sempre terminar com algo que a gente deseja trazer, como eu estava fazendo agora. Falando com o corpo, falando que pode liberar, que tá tudo bem soltar, né? Então a gente começa falando e reforçando o problema para poder trazer aquilo, mas depois a gente começa a trazer para o nosso corpo como seria, né, sentir algo diferente daquilo. Então vamos fazer um exemplo aqui. Você respira fundo agora e observa como que tá, né? Vamos dizer que de 1 a 10, agora tá 3, tá 4, tá 5, tá 0, né? Cada um é de um jeito. Então respira fundo.
Às vezes você pode sentir um certo relaxamento e o incômodo no corpo está persistindo, então você continua fazendo, né, até liberar o máximo que for possível para esse momento. Respira fundo agora para a gente fazer a última rodada aqui. Respirando fundo, você vai trazer, ok, o que é que eu estou sentindo agora? Vamos dizer que você ainda está sentindo um pouquinho da sensação da raiva, né? Então, mesmo que eu ainda sinta um pouco dessa raiva, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Respira fundo. Mesmo que eu ainda sinta um pouco dessa raiva, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que ainda exista um pouco dessa raiva, ainda assim eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aí agora a gente vai trazer um diálogo interno diferente, né? No topo da cabeça a gente vai falando: como seria viver sem essa sensação? Como seria meu corpo sentir leveza, alegria? Como seria liberar isso? Quem seria eu? Isso você vai tocando nos mesmos pontos, aqui do lado da sobrancelha, embaixo do olho. Como seria soltar tudo isso? Como seria relaxar e soltar tudo isso agora? Quem seria eu sem essa sensação? O que eu faria? Como eu me sentiria? Como seria viver sem isso aqui no queixo? Respirando. Como eu viveria sem essa raiva, sem essa sensação, sem essa dor, sem esse incômodo? O que eu faria? Qual seria a primeira coisa que eu iria fazer se eu não estivesse sentindo isso? E não é para pensar, deixa trazendo essa sensação para o corpo, respira fundo. Como seria viver livre dessa sensação aqui embaixo do braço? Mais uma rodada, topo da cabeça. Eu sinto muito por todo o tempo que eu guardei essa sensação. Eu amo você, meu corpo, eu amo você. Aqui do lado da sobrancelha. Você pode sentir tudo isso e soltar tudo isso agora. É possível viver sem essa sensação. Embaixo do olho, agora embaixo do nariz. É totalmente possível liberar tudo isso agora. Aqui no queixo, embaixo da boca. É totalmente possível soltar tudo isso agora. E vai percebendo a nova energia que vai trazendo para o teu corpo, essa sensação. Se o teu corpo está querendo abrir um sorriso, se tu sente uma leveza. Como é bom viver livre dessa sensação. E agora embaixo do braço, soltando tudo isso, liberando tudo isso. Como é bom viver sem essa sensação. Topo da cabeça, respirando, soltando. Como é bom ficar livre dessa sensação. E agora para mim é que veio a vontade de sorrir, né? Então eu percebo que o corpo ele vai trazendo, né? Então a gente vai percebendo isso no corpo quando a gente vai fazendo, né? Então uma certa leveza. Às vezes quando você estiver fazendo sozinho pode dar sono, muito sono, vontade de dormir. Tudo isso porque está trabalhando nesse nível energético, tá, gente? Então eu espero que vocês que tenha sido útil, né? Então é uma técnica muito eficaz e que você pode ter autonomia de fazer sozinho, né? Claro que é bom, né? Determinadas coisas a gente tem um acompanhamento, né? Essa é uma das técnicas, né? Lembrando que faz parte do meu trabalho como terapeuta também, dependendo da pessoa a gente faz, né? O uso dessa técnica e recomenda, né? Para questões específicas, né? Quem tiver interesse em saber, né? Mais sobre a jornada terapêutica, né, onde a gente utiliza essa e várias outras técnicas, né, para gerar uma autonomia emocional, né, trabalhar os desafios que a pessoa tem. Tem nos meus destaques, fala no direct, no link da bio também, né? Lembrando que essa live vai ficar salva no YouTube, no canal do YouTube. Meu canal do YouTube, ele tá no link da bio, tá? Ou então pode me perguntar também. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Sensação de relaxamento, leveza e bem-estar. É muito bom. É uma técnica que a gente tá trabalhando direto nos pontos de acupuntura, né? Então, de imediato, geralmente, a gente já vai sentindo essa leveza. Então, nossa, comigo senti relaxamento e vontade intensa de dormir. Muito bom. Adriana, acontece muito essa vontade de dormir. Que tanto é porque tá trabalhando energeticamente,
quanto, porque muitas vezes o nosso subconsciente está querendo fugir daquilo ali. Ai, não vou fazer isso, que preguiça, é melhor ir dormir, é melhor fazer outra coisa. Fica aquela briga, sabe? E aí a gente vai conversando mentalmente, vou fazer só mais uma rodada, só mais uma rodada, só mais uma rodada, né? E vai fazendo acordos com o nosso subconsciente, né? Para não forçar muito a barra da coisa, deixar tudo no seu tempo. Então, eu quis, né, sentir vontade de trazer para vocês essa experiência, porque eu acho que pode ajudar muito no dia a dia, né? Você parar um minutinho para fazer isso, tá? E quem quiser assistir depois, vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Então, só me perguntar aí, o link do YouTube tá na bio, gente. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp também, lá eu sempre mando todas as lives gravadas, o link, tudo certinho, tá bom? Então, é isso, né? Eu acho que vamos ficando por aqui. Boa noite, Ingrid, tá chegando agora. A gente tá finalizando, mas vai ficar salva lá, tá? No YouTube, para quem quiser assistir depois. Então, espero que tenha sido útil para vocês, gente. E gratidão, né, por estarem aqui comigo, que sem vocês eu não estaria realizando esse trabalho que eu tanto gosto. E até a nossa próxima live, na próxima quarta-feira. Lembrando que sempre, né, a não ser em casos extras, é nesse horário. Por enquanto aqui pelo Instagram, né? Mas a minha ideia é crescer realmente o meu canal do YouTube. Eu peço ajuda também para vocês que gostam e acompanham o meu trabalho, para se inscrever no canal e encaminhar para as pessoas também que vocês sintam que podem se interessar, porque a minha ideia é ficar fazendo por lá, né? Mais do que aqui pelo Instagram, tá? Mas por enquanto as lives ficam salvas lá. Então, amei. Que bom, Adriana. Até a próxima, gente. Gratidão, Mônica. Até a próxima e um beijo.